Hoje a igreja celebra a transfiguração do Senhor. Dia 6 de agosto é o dia da transfiguração do Senhor. O que é a transfiguração? A gente já rezou, né? No terço a gente medita isso. A gente medita nos mistérios luminosos, a gente sempre medita a transfiguração do Senhor. Jesus, na transfiguração, ele chama Pedro, Tiago e João. Aliás, nós vamos ler aqui, nós vamos ver justamente isso, né? A transfiguração, ele se mostra que ele é Deus. Então vamos ver a leitura que se encontra em São Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então presta bem atenção nos detalhes. Primeiro que Jesus levou Pedro, Tiago e João, né? Por quê? Pedro iria trair, Pedro ia trair ele. É claro que depois ele ia voltar com arrependimento. Pedro ia dizer, olha, não conheço o Senhor. Mais tarde ele ia negar Jesus 3 vezes, até o galo cantar, lembra? Mas Tiago e João também estavam pensando e olhando para Jesus de uma forma diferente. Olhava para Jesus como um salvador deste mundo. E aí é aqui que está o nosso problema. Que às vezes nós pensamos que Jesus, ele é simplesmente um salvador para esse mundo. Esse mundo, ele é bom? Sim, ele é bom, né? Em Gênesis nós vamos ver isso, que o mundo é bom. O mundo é bom. É para a gente viver bem. O mundo não é cinza, não. O mundo é colorido. O que é cinza na nossa cabeça, ou seja, é porque é uma contaminação que entrou na nossa cabeça. Mas o mundo não é cinza. O mundo, ou seja, o mundo que eu falo é a criação, né? Aquilo que a gente tem aqui é bom, é gostoso, é bom viver. É bom viver direito, viver certo, né? É claro que nós temos as nossas cruzes, tem as nossas dificuldades, mas também existe o lado no mundo que não é bom, que existe toda uma contaminação, todo um problema gravíssimo. Gente, nós temos hoje 2 grandes problemas. Nós temos a distração, né, e a tentação. A distração e a tentação. Quando você fica forte na fé, a tentação perde força. Repito mais uma vez. Quando você fica forte na fé, a tentação perde força. Então, o inimigo, hoje em dia, o demônio, ele tem uma ferramenta poderosíssima em suas mãos, a distração. A distração, ela enfraquece o seu coração, perturba a sua cabeça e faz você ficar frágil. Ficando frágil, te distraindo, te tirando da presença de Deus, você vai voltando a ficar frágil, mole, fraco. E é nas pequenas coisas que isso vai acontecendo. E se isso acontecer, conclusão, as tentações voltam a ter força de novo. Então nós temos 2 grandes problemas. E são 2 ferramentas na mão, 2 ferramentas poderosas na mão do encardido, que quer encardir seu coração. Quer te encardir, quer fazer você se perder de novo, né? Então, por isso que aqui, belíssimo, né? Esse texto, porque eles estão na montanha. Jesus nos chama para ter esse encontro com Ele, ou seja, nessa intimidade com Ele. Essa montanha, gente, é a intimidade. É estar na intimidade, é entrar na intimidade.
com Deus. Precisamos de estar na intimidade. Esse negócio de subir é esse esforço de se retirar para estar junto dele. Precisamos disso. Olha lá, enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Jesus, ele na transfiguração, ele fica todo luminoso e o seu rosto ele mudou. Você sabe o que ele mostrou na transfiguração? Ele mostrou quem ele era. Ele mostrou que ele era Deus. Ele mostrou que ele era Deus. É por isso que essa roupa ficou brilhante. É por isso que ele ficou, a luz saiu. O rosto dele mudou. Ele se mostrou Deus. E ele só mostrou para quem? Para quem que ele mostrou? Pedro, Tiago e João. Jesus precisava de estar junto deles, para proteger eles, para dar uma certeza para eles, para firmar eles, porque depois o que eles iam passar não ia ser fácil, não. Foi fácil para Pedro, para Tiago, João depois? Lógico que não. Não foi fácil para nenhum dos apóstolos, nenhum dos apóstolos. Só um dos 12 apóstolos que morreu de velho, o resto foi tudo matado. Sabia não? Todos, inclusive Pedro também foi crucificado, sabia? Cabeça para baixo, não foi? Ele foi crucificado em X e ele mesmo pediu, olha, me vira de ponta cabeça, pode crucificar, mas de ponta cabeça. Por quê? Porque eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre. Eu não. Então me crucifica e ainda põe de cabeça para baixo, porque eu não tenho a mesma dignidade do mestre. Ou Pedro, só Pedro, tá vendo? Tiago, João, Paulo decapitado, um monte foi decapitado, né? E assim vai. Só São João que morreu velho, que escreveu o Apocalipse, que escreveu a carta, né? Que escreveu o Evangelho, que nos trouxe detalhes que ele só poderia saber porque ele conviveu e ele trouxe Nossa Senhora para morar com ele, porque no pé da cruz ele falou: João, eis aí a tua mãe, mulher, esta nova Eva, mulher, aí está o teu filho. E é verdade. E ele, como filho, levou ela para cuidar dela como mãe. E assim aconteceu. Então, eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Quem era Moisés? Quem era Elias, né? O grande profeta e o grande Moisés, que vem trazer as leis. Depois desaparece Elias, depois desaparece Moisés e só sobra Jesus no meio, para mostrar, ele é o Messias, ele é o grande profeta, ele é o Senhor, ele é a lei. Tá vendo? Que os 2 saiu, só ficou ele no meio. Então, tanto Elias como Moisés, eles eram uma prefiguração. Eles eram aqueles que eles vieram antes simplesmente para preparar o caminho para ele chegar. Eles só vieram preparar o caminho para ele chegar. É por isso que ele sai de cena e só sobra Jesus. Ele é a lei. Ele é a lei. Ele é o profeta. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo pontífice. Ele é a ponte que nos liga ao céu. Sumo pontífice. Ele é a ponte. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ele é a ponte que nos liga ao céu. Hoje, eu sempre reparo nisso. Quando eu vou num velório, eu reparo, eu fico, mas que dia que é hoje? Por exemplo, um dia eu fui no velório, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu fui. Você sabe que eu fui em 2 velórios. Sabe como é que as meias chamavam? As 2? Maria. E se não me engano, acho que uma chamava Maria Aparecida ainda. Olha que coisa.
Tá vendo? Existe, essas coisas existem. Tem dias, tem datas que a pessoa, Deus segura a pessoa para a pessoa morrer naquele dia. Naquele dia. E naquela hora. A nossa amiga Alda, ela morreu às 3 horas. Às 3 horas. Eu reparo isso. E outra, interessante, hein? No dia da transfiguração, hoje é dia da transfiguração, ou seja, sou eu, sou Deus. Assim, o que Jesus mostra na transfiguração, ele mostra aquilo, um pouquinho daquilo que vai ser no céu. Você com um corpo glorioso, você uma pessoa luminosa. Ou seja, tudo aquilo que é estragado, tudo aquilo que é feio em nós não pode entrar no céu, não pode. É por isso que a gente acredita, não só acredita, mas como aprende que existe a misericórdia de Deus, nos dá um grande presente, o presente de uma restauração mais profunda, que é o purgatório, né? Que é o purgatório. É onde a gente recebe essa purificação mais completa. Mas continuando. Eles apareceram revestidos, olha o que a palavra está falando. Moisés e Elias, eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Hoje está, né? Revestidos de glória. Olha que interessante, que mistério, hein? Que mistério. Porque é Moisés, né? Moisés está lá atrás, Elias está lá atrás. Eles estavam revestidos de glória. E eles estavam conversando com Jesus a respeito da morte que ele ia sofrer. E de fato, a transfiguração não está muito longe do Calvário, não, da morte de Cristo. Não está muito longe, não. Está perto. Olha lá. Então, Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus, porque agora eles começaram a se afastar, né? E só ficou Jesus. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Se viu aqui a presença de Deus Pai? Desceu uma nuvem e dessa nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinhos. Os discípulos ficaram calados naqueles dias. Não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Gente, em outra passagem vai dizer que não era para eles falar nada para ninguém. De fato, eles, enquanto Jesus não morresse, não entrasse em Jerusalém, falou, vocês não, por enquanto não falam nada. Depois que isso foi registrado, depois de muito tempo que isso foi registrado,
e que foi parar aqui na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Então, veja, um outro ponto que eu queria mostrar para vocês e ver com vocês é o seguinte: quando Pedro viu eles disseram: vamos ficar aqui. Por que vocês acham que eles falaram? Por que Pedro falou isso? Por que você acha que ele falou isso? Vamos ficar aqui, eu vou fazer uma cabana, né, para o Senhor. Eu faço uma cabana, né, para o Elias e para o Moisés. Vamos ficar aqui está muito bom. Sabe por quê? Porque a presença ali de céu, eles sentiram uma presença de céu. Então, de fato, gente, vamos ficar aqui. Se a gente sentisse isso, a gente ia falar a mesma coisa. A gente não ia querer sair disso nunca, nunca. Então Jesus apareceu, mostrou a aparência. Ali foi um pontinho, uma pitada do céu, uma ponta do céu. Eles sentiram o céu. Eles queriam ficar ali na montanha. Isso é bom demais. Aí de repente começa a apagar de novo, a sair de novo. A gente não pode, ainda não é o momento, ainda não é a hora. É muito bom ficar aqui, na presença do Senhor, é muito bom. Mas a gente tem que descer a montanha, ou seja, é muito bom ficar aqui em oração, é muito bom ficar aqui na presença, aprender as coisas de Deus, é muito bom. Mas a gente tem que ir para a luta, aqui na terra, né? Aqui na terra a gente tem que ir para a luta. A gente tem muita coisa para fazer, para evangelizar, para se cuidar, para se moldar, para melhorar. A gente tem muita coisa para fazer. Haverá, e aqui eu fecho a reflexão, haverá um momento para subir nesta montanha, ou seja, subir para o céu e de lá não sair mais. Hoje a nossa amiga Audrey, né? Ela subiu para o céu. Ela subiu para o céu. E o Evangelho vai dizer: eu vou preparar o lugar para você. E quando eu ir preparar o lugar para você, eu voltarei e buscarei e te levarei para que você possa ficar comigo o tempo todo. Onde não haverá choro, nem tristeza e nem sombra de dor. Nem sombra de dor. Este é o lugar que Deus tem para todos nós, né? Você que já sofreu tanto de dor, né? No céu não existe nem a sombra. Você que está com dor, né? Não existe nem a sombra de dor. Não existe. É só leveza. Não tem uma vírgula de preocupação, não tem uma vírgula de nada. Você está inteiro, preenchido por Deus, na graça de Deus. Gente, isso é tudo. Lembrando, e eu quero que vocês gravem isso. Nós temos esses dois grandes problemas que nos acompanham: a tentação, né, e a distração. Tomemos cuidado com essas duas coisas. Na medida em que você é uma pessoa que tem pouca fé, a tentação vai acabar com você direto. Vai te destruir direto. Eu tenho pouca fé, eu não estou ligado em Deus, então você vai ser um patinho estou falando você, mas é nós, é todo mundo, né? Estou falando você, mas é o tio. Viu, tio? Se você não tiver fé, tio, você vai ser um patinho. Você vai ser uma marionete. Mas não você, não. Não, é só um exemplo, tio. Eu não estou te julgando, não, pelo amor de Deus. É só um exemplo. A gente é marionete. Se a gente não praticar a fé, se a gente não amadurecer na fé, a gente vai ser um bobo da corte na mão do inimigo. É isso. Mas se a gente ficar firme na fé, beleza, a gente vai ter outro problema, tio, a distração. Então, cuidado com as distrações. Se você ficar esperto, se nós ficarmos espertos com esses dois problemas,
e resistir esses dois problemas, a gente vai longe. E a gente vai muito longe. Muito longe. Amém, gente? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.